vai ministrar sou eu, que vai orar é a irmã Valéria. Mas antes de começar, eu quero ler aqui um versículo em Mateus 5:17, que fala assim. Se eu me distrair um pouco é porque eu estou admitindo os outros irmãos, tá? Estão entrando. Mateus 5:17 fala assim: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Irmãos, se Jesus não tivesse cumprido a lei, Deus não poderia ter revogado a lei. Às vezes, nós temos que seguir todos os trâmites, por mais difíceis que eles sejam, para que nós consigamos a nossa vitória. Amém? Não se esqueçam disso. O nome da palavra que eu coloquei hoje, chama-se descanso, né? E ela é interessante porque quando eu queria falar assim, que Deus age das mais diversas formas e fala conosco das mais diversas formas, né? Na semana passada, por exemplo, eu estava ouvindo uma pregação sobre um determinado assunto, que eu não vou me lembrar agora, e ao acabar de pregar, eu peguei o celular e fui ver o grupo, né? E a irmã Valéria tinha postado a mesma palavra. Eu até comentei, né? Que se aquilo não era confirmação, eu não sabia o que era. E para preparar essa palavra aqui, eu fui buscar nos meus arquivos uma palavra de 2021. E essa que eu peguei, ela fala sobre descanso, sobre paciência. E o que me remeteu à palavra que a irmã Bruna pregou justamente no domingo. Vejam, uma palavra que tinha sido preparada em 2021, ela foi pregada, né, a mesma essência, o mesmo tronco, anos depois, né? Então, a palavra, apesar dela ter 4.000 anos, né, se nós formos pegar o Antigo Testamento, ela se renova a cada dia, né? E como diria o Bispo Macedo, amém ou não amém? Vamos ler aqui Gênesis 5:28. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E ele chamou seu nome Noé, dizendo: Este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor das nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Agora eu quero ir para Gênesis 6, a partir do versículo 5, que fala assim: E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei na face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graças aos olhos do Senhor. Deus amado e misericordioso, eu te peço em seu nome, Senhor, que como eu disse aqui, Senhor, uma palavra que foi pregada a um, Senhor, ela também é atual. Eu não sei qual foi o pregador, mas ele, quando perguntaram para ele qual foi o melhor sermão que ele tinha dado, ele falou: há 40 anos eu estou trabalhando o mesmo sermão. Ou seja, a sua palavra se renova. João Batista, ele só falava assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E muitas pessoas viam, e muitas pessoas criam, e muitas pessoas mudavam. Ô Senhor, eu te peço, Pai, que essa palavra entre nos nossos corações, a começar pelo meu coração, que eu possa, Senhor, aprender a descansar em Ti, que eu possa, Senhor, ser paciente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém.
Eu quero iniciar destacando o versículo 7 do capítulo 6, né? Que eu li acima. E eu queria lançar uma pergunta, né, para os irmãos refletirem. O que, que os animais, as coisas rastejantes, as aves dos céus, como vemos nesse versículo, né, e mais a terra, as plantas, né, que eu peço para os irmãos lerem Gênesis, no 3, do 17 ao 19, tinham a ver com o pecado do primeiro casal? Absolutamente nada. Mas eu quero deixar claro que, às vezes, a reação a uma ação nossa, ela pode prejudicar muito mais pessoas que apenas nós. O rei Davi que eu diga, né? Ele traiu e o resultado da traição dele foi a destruição da família inteira. Né? Só para a gente ficar no exemplo de Davi. Agora vamos para a palavra em si. Noé significa descanso, repouso, de longa vida. Né? Naquela época, a média de vida era bem grande. Eu posso falar alguma coisa em torno de 750 anos, né? E eu não estaria exagerando. Hoje em dia, com as redes sociais, jornais, revistas, cinemas, né? Nós achamos que a nossa vida é chata, é monótona, né? E viveram 80 anos. Imagina o pessoal que vivia quase 800, né? Sem nada disso, né? Que a gente tem, né? Eles simplesmente viviam o dia a dia. E eu creio que eles tinham paciência, né? Aliás, eles precisavam, né? Tê-la, né? O tempo do Senhor, chamado Kairos, ele é muito diferente do nosso, que é chamado de Cronos. Mas aí você pensa, né? Por essa linha de raciocínio, até quando eu devo esperar? Qual é o momento certo que eu devo ir para cima? Quando eu devo me silenciar? Eu, sinceramente, não sei explicar. Né? Nem para mim mesmo, né? Eu vivo com essa dúvida, né? Mas, mas eu sei de alguém que colocou um belo conceito de fé em Hebreus 11, 1, que fala assim, olha, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Noé, quando ele recebeu o chamado de Deus, ele ouviu que a terra ia ser coberta, né, de água através da chuva. E aí ele deve ter se perguntado, o que é chuva? Já que naquela época não existia chuva, era apenas o orvalho. Né? E ele descobre de uma hora para outra que a terra ia ser coberta por água. A fé dele foi tão grande em acreditar que eu acho que só a fé de Isaac foi maior que a dele naquela época. Né? Por que eu falo a fé de Isaac quando eu falo o caso, né? Quando ele foi com Abraão, né? E teve o cordeiro? Por que eu estou falando que a fé de Isaac foi maior que a de Abraão? Porque, assim, os irmãos imaginam, eu tentei ver a idade, tentei fazer algumas pesquisas, depois eu até quero que o pastor, ver se ele tem essa resposta, ele me explique, eu não tive tempo de conversar com ele antes, de tentar achar a idade de Isaac. E eu não achei, uns falavam 13, uns falavam 20, uns falavam 37, foi, foi bem confuso, mas uma coisa eu tenho certeza, ele era mais forte que o pai. Por que ele era mais forte que o pai? Porque foi ele que carregou tudo. Entendeu? Ele começou a subir com o pai, com aquele monte de coisa nas costas. Aí ele fala assim: tá, pai, é o seguinte, nós estamos subindo com o fogo, a gente está subindo com a madeira, a gente está subindo com a faca, e cadê? Né? E aí? A gente vai oferecer o quê? E aí o pai fala: não, Deus vai prover. E aí ele começa, ele chega lá, monta, aí o pai deita ele, amarra ele, levanta o cutelo e ele olhando. Quer dizer, Abraão tinha fé que se ele matasse o filho, Deus ia ressuscitá-lo. Mas e a fé de Isaac? Ele estava olhando tudo aquilo, ele estava ajudando. Ou seja, ele também tinha certeza de que ele não ia ser morto.
né? Mas voltando a Noé, ele não imaginava o que era chuva, quanto mais um dilúvio. Mas ele ouviu e obedeceu. E o mais importante, ele não questionou. Deus é muito detalhista. Vide quando ele começa a falar, né, quando ele começa a dar instruções para a construção da arca, para as roupas, né, dos sacerdotes. A quantidade de detalhes que a gente lê na Bíblia. E só daria certo se Noé cumprisse tudo conforme as orientações dele. Mais uma coisa sobre Noé, que é importante. Ele ficou construindo a arca por mais ou menos 100, 120 anos. E ele não ligou para o que falavam dele e do que falavam para ele. É impossível você construir algo daquele tamanho e as pessoas não notarem. Algum primo deve ter chegado para ele e falar assim: "Ô, querido, o que você está fazendo? O que é isso aí? Que trem é esse?" Se ele fosse de Minas. Né? E aí ele falava: "Estou construindo uma arca porque vai chover, vai ter um dilúvio e Deus mandou." Aí o pessoal provavelmente ria da cara dele, fazia um bullying com ele, né? Hoje em dia é bullying, né? Aí eu imagino que o pessoal ficava fazendo um rodízio. Juntava uma turma de pessoas e cada dia um ia perguntar a mesma coisa, obtinha a mesma resposta e todo mundo ficava rindo. Isso por 100 anos, né? Só que o que ia acontecer depois não era nada engraçado, né, para o pessoal. Ele está lá fazendo a arca, eu acho que mais alguns, né, os filhos ajudavam ele, né? Eu não creio que ele fez tudo sozinho, né? Então eu vejo aí a importância da nossa postura perante a nossa família, né? Família onde todos são cristãos, ok, é mais fácil, mas quando apenas um representa Deus no nosso ciclo de convivência, né? É muito complicado, né? Quando a visão que eles têm de cristão sou eu ou sou você, é muito estranho. Eu já contei algumas vezes, eu repito aqui, quando eu trabalhava de garçom na balada, uma segurança chegou perto de mim e falou que tinha uma pessoa na gerência que ela tinha certeza que estava endemoniada. Aí eu olhei para a cara dela, com cara de assustado, né? Estava afastado, não estava indo para a igreja, não estava vindo em lugar nenhum. Mas antes de eu abrir a boca para falar alguma coisa, ela olhou para mim e falou assim: "Você é a coisa mais próxima que a gente tem aqui de um pastor." Eu não vou entrar em detalhes, mas quando chegou o SAMU, o pessoal chegou lá, abriu lá, tal, abaixaram a maca. Aí, na hora que iam pegar a menina, o chefe da segurança chegou no ouvido do socorrista e falou: "Ó, eu acho que isso aí não é coisa física, não, viu?" Aí o cara do SAMU deu um pulo para trás e falou: "Essas coisas eu não mexo, não." Né? Então, na nossa casa, né, na nossa família, no nosso emprego, a gente pode exaltar ou a gente pode degenerar o nome de Jesus. Né? Hashtag fica a dica, tá? Deus, depois que Noé montou a arca e encheu com os animais, a arca que foram enviados por Deus, a arca ela foi fechada por fora. Não tinha maçaneta por lá de dentro. Porque eu começo a imaginar, quando eu leio, a seguinte situação: a água subindo, Noé fechado na arca, e todas as pessoas que riram dele bateram desesperadamente na porta pedindo para abrir, pedindo perdão. Só que não era para eles estarem lá, porque na época eles não acreditaram. Talvez se alguns crescem e ajudassem e verdadeiramente se convertessem, talvez Deus teria salvo eles também. Né? Você já imaginaram os gritos do pessoal? Aí, aí você pode pensar, né? Aqui nada, todos eles merecem. Mas ali a gente tinha indiscriminadamente homens, mulheres, idosos, crianças, animais terrestres. Mas vamos pensar por outro lado. As pessoas ajudavam para a ira de Deus chegar, sabe, no talo. A ira de Deus demora, mas quando ela chega, ela chega.
Né? Se a gente ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos 17 e 18, eu acho que tem um pouquinho a ver com o que aconteceu na época. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus. Porquanto também sofrestes vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, separados da vossa presença por pouco tempo, não do coração, apressamo-nos o máximo possível para vermos nossas faces com grande desejo. Por isso, bem quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma outra vez, mas Satanás nos impediu. Como eu disse, né, Noé deve ter falado com algumas pessoas, talvez com diversas, mas o coração delas já estava de tal forma deturpado, pesado, que já não havia mais salvação para eles. E aí eu me pergunto, baseado na experiência de Noé, né, que Noé teve, até quando devemos esperar? Quando que é a hora da gente ir para cima? Felizmente, só Deus sabe falar. Mas como? Através de uma palavra na live, na igreja, através de um vídeo do YouTube ou de uma rádio, através de um pássaro, por que não? Enfim, basta estarmos com o coração aberto e não ficar testando Deus. O que ele deseja de mim, de você, é apenas confiança. Por que era vedado Adão e Eva a árvore do conhecimento do bem e do mal? Era porque Deus era malvadão? Era porque ele queria todo o conhecimento só para si? Ou era porque, como pai, na acepção da palavra, ele queria o melhor para quem ele amava? É, quando Jesus era criança, quando Jesus estava uma vez pregando, aí ele viu os discípulos discutindo, né, de quem era o melhor, de quem devia sentar à direita, à esquerda, né, como que faria para chegar lá. O que Jesus fez? Pegou uma criança, colocou no centro, né, e usou essa criança como exemplo. A inocência da criança. A inocência dela, de uma criança, é o que Deus deseja. Né? Às vezes, você está no ônibus cheio, tem uma mãe, um pai com uma criança pequena segurando ela olha para você e sorri. Ela nem te conhece, mas ela abre aquele sorrisão. Fala para mim, quem é que não se quebranta com isso? Né? Às vezes você está triste, alguma coisa, aí chega uma sobrinha, uma filha, um filho pequenininho, vai te abraça, pergunta se você está bem, sabe? Tem uma cena que eu vi uma vez de uma foto de uma estátua, né, de Cristo caído carregando a cruz, né? De uma das quedas, né, que ele teve, né? E aí essa estátua estava lá, Jesus caído, a cruz em cima. Aí uma criança do tamanho da Laurinha foi lá e tentou levantar a cruz para poder ajudar. É isso que ele espera da gente, esse tipo de confiança, né? E aí eu quero falar por um outro lado, de uma experiência que eu ouvi de uma moça que hoje ela é pastora da Quadrangular, lá no sul do país, acho que em Santa Catarina. Eles estavam fazendo um evangelismo e ela estava conversando com uma moça que era homossexual. Aí foi perguntando, puxando a língua dela, para saber o porquê que ela tomou essa decisão de se tornar homossexual.
Aí ela comentou que ela tinha mais ou menos uns 2 anos de idade e ela estava na beira de uma piscina e o pai dela estava na piscina. Aí o pai falou para ela: vem aqui, filha, vem com o pai. Ela não pensou 2 vezes, pulou na piscina. Na hora que ela pulou, o pai saiu. A menina caiu na água, começou a ficar desesperada, se debatendo. E na hora que ela estava quase se afogando, ele deixou, ela estava quase se afogando, ele levantou ela e falou: isso é para você aprender a não confiar em nenhum homem. Entenderam? E o que, que ela fez? Não confiava em nenhum homem. E aqui eu não estou dizendo que todos, 100% dos homossexuais tiveram a mesma experiência que ela teve. Não estou falando que essa é uma razão padrão. Mas veja bem, ela ouviu a voz do pai. E ela foi atender a voz do pai. E aí, o que, que essa pessoa fez? Falou: olha, o homem não presta. O ser humano não presta. E qual a principal diferença nossa e de Deus, do homem de Deus? É que quando ele nos chama, não é pegadinha. Quando ele nos promete algo, assim como ele prometeu a Abraão, como ele prometeu a Davi, há muitos homens e mulheres de fé na Bíblia durante a história. Com esse pai, a gente pode se jogar nos braços dele sem medo. Adão e Eva, eles não precisavam ser conhecedores do bem e do mal. Porque eles estavam ao lado de Deus. Eu sempre oro pedindo para que Deus incline os seus ouvidos para a minha oração. Mas Adão era tão especial que Deus se dava o trabalho de ir ao encontro. Adão nem ia para, né? Adão nem ia para a igreja para encontrar Deus. Deus ia até o encontro dele no final do dia para ouvi-lo, para saber como ele estava, para saber o que ele tinha feito, para se relacionar, mesmo sabendo de tudo, porque quando ele chegava lá, ele ia conversar com Adão e sabia o que cada um tinha feito. Porque ele é Deus, ele está em todos os lugares. Mas ele fazia questão de conversar, ele fazia questão de se relacionar. A humanidade, né, na época de Noé, ela estava de tal forma que Deus quase acabou com tudo, né? E nesse episódio, né, ele estava muito irado, mas depois ele falou que ele nunca mais acabaria com a humanidade daquela forma, né? Como está escrito em Gênesis, só que no capítulo 9, do 18 ao 17, indo para o encerramento, fala assim: e Deus falou a Noé e a seus filhos como ele, dizendo: e eu, eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado e de todo animal da terra convosco, e de todos os que saem da arca, a todo animal da terra. Eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: esse é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente que está convosco para gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isto será por sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem. E eu me lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e toda criatura vivente de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Saiba a hora de agir. Deus fala no silêncio. Ore como aquele hino da Cassiane, chamado Com Muito Louvor, né, que toda vez que eu ouço ele, eu me lembro quando eu congregava na sede da Água Rasa, de umas irmãs que vinham lá da cidade de Tiradentes para poder louvar esse hino, né?
E tem uma parte do ensino que fala assim: a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Amém, irmãos? Gostaria de agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus e passar para a irmã Valéria para que ela ministre a oração.